Nós vamos a Brasília, o João Pedro Melo está com a gente. O João Pedro dá cobertura, quem faz cobertura de congresso, e a Sônia durante tanto tempo esteve ali próximo de tudo que acontecia, próximo da corte. E a relação de deputados e senadores passa muito pela percepção dos jornalistas. E o João Pedro tem um amplo conhecimento e pode falar um pouquinho para a gente de como era esse trato com o Major Olímpio, que há pouco noticiamos que faleceu, teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital São Camilo e pela família. Oi, João Pedro, como vai? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, você falou a respeito dessa relação, né, do Major Olímpio com a imprensa, e era uma relação, assim, bem tranquila. Ele era uma pessoa sempre muito acessível para todas as pautas que a gente tinha, mas principalmente para as pautas de segurança pública, obviamente, né? Major Olímpio, que última entrevista que fiz com ele, me recordo, falávamos sobre a presidência do Senado, ele que tinha colocado a candidatura dele para a presidência, e aí a última entrevista que fiz com ele foi quando ele abriu mão da candidatura para apoiar Simone Tebet, né? Simone Tebet que acabou não ganhando, obviamente, quem ganhou foi Rodrigo Pacheco, mas ele abriu mão da candidatura dele para apoiar a candidatura dela. Bom, essa foi a última entrevista que fiz com ele, pouco antes ali do início do mês de fevereiro. E a gente já tem, claro, muitas repercussões também aqui na capital do país com relação à morte do senador Major Olímpio. A Frente Parlamentar da Segurança Pública mesmo já divulgou uma nota, né, dizendo que ele sempre esteve aí no combate com relação às pautas da segurança, destacou que a família deve encontrar nesse momento o conforto necessário para uma grande perda, que atinge, inclusive, todo mundo que teve o privilégio de ombrear inúmeras causas em defesa da sociedade, na polícia e também no parlamento. Isso é o que diz essa nota. Bom, também agora há pouco o Congresso Nacional, ou melhor, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, decretou o luto oficial de 24 horas. Com isso, as atividades no Senado Federal ficam suspensas, por enquanto ainda não há pronunciamento com relação ao lado da Câmara dos Deputados. O Major Olímpio, então, é o terceiro senador que perdeu a vida aí para o coronavírus, já depois aí do senador paraibano José Maranhão e também de Harold de Oliveira, senador do Rio de Janeiro, que morreu em outubro do ano passado. Rodrigo Pacheco fecha a nota dizendo que envia sinceras condolências à família, aos amigos e também a todos os paulistanos e paulistas. Essa nota, então, assinada por Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, decretando 24 horas de luto aqui no Senado Federal. Oi, João Pedro. A Sônia Blota, tudo bom com você? Oi, Sônia, tudo certo. Cobertura árdua, né? E agora mais Complicada. ainda, sempre com esses factuais. E vocês se cuidem aí nessas coberturas com as máscaras, etc e tal, que a gente sabe que não tá fácil, não. Meu querido, eu queria te perguntar o seguinte, a convivência que eu tive com o Major Olímpio foi muito na campanha eleitoral, né? Logo que eu voltei para o Brasil, e quando o presidente Jair Bolsonaro ficou internado no Hospital Albert Einstein, ele dava muitas as informações, os boletins de saúde, falava quem tinha visitado, ele era uma espécie de porta-voz. Então, quando a gente precisava de uma informação de alguém, assim, que a família não conversava, era o Major Olímpio que passava as informações. Ele me parecia, como você bem ressaltou, ser uma pessoa acessível. Eu estava vendo aqui que o suplente é Alexandre Luiz Giordano, de 46 anos, empresário paulista. Você o conhece? Já o entrevistou? Não, esse suplente ainda não, a gente ainda não se falou, nunca tinha encontrado com ele aqui no Congresso, porque desde que assumiu o mandato, o Major Olímpio nunca, de fato, precisou ser substituído pelo suplente, né? Então, a gente nunca teve essa entrevista. E um detalhe interessante, Sônia, que você até citava, essa questão de o Major Olímpio ter funcionado como uma espécie de porta-voz ali na época das cirurgias do presidente, na época da campanha também, é que recentemente ele e o presidente não estavam se entendendo muito bem, né? Teve aquela questão, o racha dentro do PSL, e exatamente por isso a relação acabou ficando afastada. Também tinha uma série de atritos com relação a Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente da República, né? Então, isso acabou afastando o presidente do senador Major Olímpio. Mas essa questão, o próprio Major Olímpio, várias vezes eu conversei com ele, falava a respeito perguntava, né, a respeito das questões do governo, e ele falava, olha, a gente apoia essa pauta, mas a gente não vai ficar, como ele dizia, né, ele disse, na verdade, algumas vezes para mim, que a gente não vai ficar colocando muito palco para essa questão. Então ele apoiava, mas ali do jeito dele, da forma dele de levar as pautas adiante também no Congresso Nacional.
João Pedro, para encerrar de minha parte, é inevitável que a gente fale sobre as rotinas aí no Congresso. E como você disse, o Senado já teve, o senador Pacheco já deu o luto de 24 horas, na Câmara ainda isso não foi oficializado. Tudo isso indica que não deve haver a visita do presidente Jair Bolsonaro após a assinatura das MPs do auxílio emergencial. Isso deve acontecer? Olha, Ronald, acabou de ser cancelada, viu, essa visita. Perfeito. A gente recebeu essa informação. Ele não vai mesmo para o Congresso Nacional, mas a medida provisória com relação ao auxílio emergencial, ela vai ser entregue ainda hoje, vai pelos trâmites tradicionais, como eles chamam, ou seja, sistema de protocolo, vai chegar lá no Congresso e aí depois vai ser distribuída para análise de fato no plenário. Então está cancelada essa participação do presidente Jair Bolsonaro, presidente que continua cumprindo agendas aqui no Palácio do Planalto e na sequência deve seguir para o Palácio da Alvorada, porque hoje tem a live semanal do presidente, então daqui a pouquinho ele já deve estar indo em direção à residência oficial.